Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos bastidores da vida na Terra, sabe? Naquela maquinaria invisível que mantém tudo funcionando. Uhum. Estamos falando da grande reciclagem cósmica. Como os elementos essenciais, a água, o carbono, o nitrogênio, são tipo desmontados e remontados o tempo todo. Exato. Nossa fonte para isso é um material bem direto ao ponto sobre os ciclos biogeoquímicos. E a missão aqui é tratar o planeta como uma grande máquina e entender como funcionam três das suas engrenagens mais críticas para descobrir por que a estabilidade desse motor todo é tão vital. Ok, vamos mergulhar nisso. É uma ótima analogia, essa da máquina, porque é exatamente isso que a fonte descreve. Um sistema totalmente interconectado. Certo. O próprio termo biogeoquímico já é um manual de instruções, né? Bio são as partes vivas da máquina, plantas, animais, micróbios. Uhum. Geo são os componentes não vivos, rochas, água, a atmosfera. E químico é o fluxo de energia e matéria entre eles. O conceito central que o material ressalta é a reutilização. Nada é jogado fora. Cada átomo está num circuito fechado, sendo constantemente reaproveitado. É a engenharia mais eficiente que existe, então. Sem dúvida. Certo. Então vamos começar com a engrenagem que parece mais simples, a que opera o sistema de refrigeração e transporte dessa máquina. O ciclo da água. O mais familiar para todo mundo. Exato. O material aponta as etapas que, assim, a gente viu na escola: evaporação, condensação, precipitação. Mas o documento também destaca a transpiração, o papel das plantas. E eu sempre achei que isso era um detalhe menor, sabe? Uma contribuição simpática das árvores. Ah, mas é muito mais do que fundamental. É uma das forças motrizes do ciclo. Sério? Sim. A evaporação dos oceanos é, claro, a maior fonte de umidade, mas a transpiração das plantas é um motor regional potentíssimo. Para dar uma dimensão disso, uma única árvore, de grande porte, tipo um carvalho, um jatobá, pode bombear para a atmosfera mais de 150 mil litros de água 150 mil litros. por uma única árvore. Isso nossa, é espantoso. É impressionante. Então, uma floresta inteira não está apenas recebendo chuva, ela está ativamente fabricando umidade para o ar. Exatamente. E em grande escala, isso muda tudo. A bacia amazônica, por exemplo, ela é tão poderosa nesse processo que gera o que os cientistas chamam de rios voadores. Rios voadores? São massas de ar carregadas com bilhões de litros de água que evaporou da floresta e que viajam pelo continente e influenciam o regime de chuvas de todo o centro-sul do Brasil e até de países vizinhos. Que loucura! Então a floresta não é só um cenário passivo onde a chuva cai. De jeito nenhum. Ela é a fonte da sua própria chuva e da chuva de lugares a milhares de quilômetros de distância. É tipo o sistema de ar-condicionado e irrigação do continente. Isso muda completamente a perspectiva. A ideia de rios voadores é muito poderosa. Então, quando a água finalmente retorna à superfície como chuva ou neve, como a fonte descreve, ela segue aqueles dois caminhos. A infiltração, que reabastece os reservatórios subterrâneos, os aquíferos, Uhum. e o escoamento, que alimenta os rios e lagos. Ou seja, ela está tanto recarregando as baterias do sistema, quanto mantendo o fluxo circulando. Perfeitamente colocado. E o impacto, como o nosso material resume, vai muito além da distribuição de água. Esse ciclo é um termostato global. Como assim? A água absorve calor perto do Equador, evapora e as nuvens transportam essa energia para regiões mais frias. Daí ela se condensa e libera o calor, distribuindo a temperatura pelo planeta. Entendi. Sem esse transporte, as regiões equatoriais seriam quentes demais e as temperadas frias demais. Essa engrenagem não só move a água, ela move a energia que torna o planeta habitável. Ok. Se o ciclo da água é o sistema de refrigeração e transporte dessa máquina, a próxima engrenagem, a do carbono, é a própria estrutura do motor. É o material do qual as peças são feitas. O bloco de construção. Isso. A fonte diz que o carbono é o bloco de construção fundamental das moléculas orgânicas e lista os processos-chave: fotossíntese, respiração, combustão e decomposição. E o que é fascinante aqui é que esse ciclo opera como uma conta bancária.
uma balança constante de débitos e créditos de carbono na atmosfera. Uma conta bancária. Interessante. A fotossíntese é o grande depósito, é o salário que entra na conta. Plantas, algas e algumas bactérias capturam o dióxido de carbono, o CO2, do ar e, usando a luz do sol, transformam em açúcares, em tecidos. Certo. Elas estão literalmente se construindo com o carbono atmosférico, estocando ele na forma sólida. E do outro lado, a gente tem as retiradas, os gastos. O material aponta à respiração celular, que é o que quase todos os seres vivos fazem, né? Inclusive as plantas à noite. Exato. A gente consome matéria orgânica para ter energia e libera CO2 como subproduto. E a decomposição, que é o trabalho dos fungos e bactérias desmontando a matéria orgânica morta e devolvendo o carbono para o solo e para o ar. Por milênios, esses depósitos e retiradas mantiveram um certo equilíbrio. Mas aí a fonte menciona o quarto processo, a combustão. E a combustão é o que desequilibrou completamente a conta. Certo. Pensa assim, a fotossíntese é o seu salário mensal. A respiração e a decomposição são seus gastos cotidianos, aluguel, comida, contas. O sistema funciona, fica mais ou menos no 0 a 0. Os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, são carbono que foi depositado ao longo de milhões de anos. É uma poupança geológica gigantesca. Uma poupança. O que a atividade humana fez, especialmente nos últimos 200 anos, foi pegar essa poupança de milhões de anos e gastar ela inteira num fim de semana. Nossa, essa analogia é brutalmente clara. Não é um gasto normal, é uma retirada massiva e insustentável de um capital que a gente não tem como repor na mesma velocidade. Exatamente. E quais são os juros dessa dívida que a gente está acumulando na atmosfera? Os juros são exatamente o que a fonte aponta de forma bem direta. O excesso de CO2 intensifica o efeito estufa. Certo. O CO2 é um gás que age como um cobertor em torno da Terra, retendo o calor do Sol. Um pouco dele é essencial, sem ele o planeta seria uma bola de gelo. Mas ao injetar quantidades colossais desse gás na atmosfera, a gente está adicionando um cobertor de lã sobre o outro, e o planeta superaquece. E a consequência direta é a alteração dos padrões climáticos. Isso, o que por sua vez afeta diretamente a primeira engrenagem que a gente discutiu, o ciclo da água, criando eventos climáticos extremos. Uma engrenagem desregulada começa a danificar as outras. Faz todo sentido. E isso nos leva à terceira engrenagem, que me parece a mais complexa e talvez a mais surpreendente. O ciclo do nitrogênio. Esse é fascinante. O material descreve ele como essencial para construir proteínas e ácidos nucleicos, o DNA. Ou seja, sem ele, não tem como construir ou replicar a vida. Mas aqui vem a parte que me parece um paradoxo. A fonte diz que a atmosfera tem quase 80% de gás nitrogênio, o N2. Mas que, nessa forma, ele é inútil para a maioria dos seres vivos. Espera aí, a gente tem o elemento mais abundante da atmosfera, que é vital para a vida, mas não podemos usá-lo. Isso soa como uma falha de projeto biológico. Parece, não é? É como morrer de sede no meio do oceano. A água está por toda parte, mas é salgada demais para beber. Exato! Quebrar essa ligação para tornar o nitrogênio reativo exige uma energia enorme. E a maioria dos organismos não consegue. Simplesmente não tem essa capacidade. É por isso que o nosso material destaca que esse ciclo depende fortemente da ação de bactérias. Elas são as especialistas que resolvem esse paradoxo. Então as bactérias são a estação de tratamento que torna a água salgada do nitrogênio potável para o resto da vida. É uma analogia perfeita. O primeiro passo, chamado fixação, é exatamente isso. Certas bactérias, que vivem no solo ou nas raízes de plantas como feijão e soja, têm uma enzima especial capaz de quebrar aquela ligação tripla do N2 e convertê-lo em amônia, o NH3, uma forma que os organismos podem usar. Ah, entendi. A fonte também menciona que os raios, numa tempestade, têm energia suficiente para fazer o mesmo, mas a grande maioria desse trabalho pesado é feita por esses operários microscópicos. Certo, então as bactérias fixadoras produzem amônia, mas o ciclo não para aí. O material menciona outra etapa, a nitrificação. Se a amônia já é uma forma utilizável, por que o processo precisa de mais etapas? Parece um excesso de burocracia no sistema. Essa é uma ótima pergunta. E ela vai no centro da eficiência do ecossistema.
A amônia pode ser usada sim, mas para muitas plantas ela pode ser tóxica em altas concentrações. Ah, E é aqui que outro grupo de bactérias entra em cena. Na nitrificação, elas fazem uma conversão em duas etapas. Primeiro transformam a amônia em nitritos, o NO2, e depois os nitritos em nitratos, NO3. E os nitratos são o prato principal. os 5 estrelas. Exatamente. É a forma de nitrogênio mais facilmente absorvida pelas raízes das plantas. Então não é burocracia, é um refinamento. É transformar a matéria-prima num produto final de altíssima qualidade. Entendi, é um processo de otimização. E uma vez que as plantas absorvem esses nitratos, o nitrogênio entra na cadeia alimentar, a gente obtém comendo as plantas ou comendo animais que comeram as plantas. Isso. Mas para o ciclo ser um ciclo, ele precisa voltar ao início. É aí que entra a desnitrificação, né? Isso mesmo. Um terceiro grupo de bactérias pega os nitratos que não foram usados e faz o processo inverso. Converte de volta em gás nitrogênio, N2, que escapa para a atmosfera, fechando o circuito. Isso é crucial para manter o equilíbrio. Certo. E assim como no ciclo do carbono, a atividade humana interfere aqui de forma massiva, principalmente com a agricultura. Os fertilizantes sintéticos são basicamente doses gigantescas de nitratos e amônia. A gente está, na prática, inundando o sistema com o produto final que as bactérias levam tanto trabalho para produzir. Exatamente. E o sistema não consegue processar o excesso. Esse nitrogênio extra escoa dos campos de cultivo para rios e lagos, causando um fenômeno chamado eutrofização. Que é... É uma superfertilização da água, que leva a uma explosão de algas. Essas algas crescem descontroladamente, morrem, e a decomposição delas consome todo o oxigênio da água, criando zonas mortas onde peixes e outras formas de vida aquática não conseguem sobreviver. Nossa! Mais uma vez, uma engrenagem acelerada artificialmente acaba quebrando outra parte da máquina. É um efeito dominó. Ao final desta análise, a imagem que fica é muito mais complexa e interdependente do que eu imaginava. O que a nossa fonte descreve não são 3 ciclos separados, mas um único sistema operacional com múltiplas funções. Uhum. O ciclo da água distribui energia e o solvente universal. O do carbono fornece os blocos de construção e o do nitrogênio fornece as instruções para montar esses blocos na forma de proteínas e DNA, com a ajuda indispensável de um exército de micróbios. É uma maquinaria de uma elegância impressionante. Sem dúvida. E essa é a conclusão central do material que a gente analisou. A estabilidade dos ecossistemas depende da integridade e do ritmo sincronizado dessas engrenagens. Quando funcionam em harmonia, a vida floresce. Certo. A gente viu como a floresta amazônica não apenas usa a água, mas a gera através dos rios voadores. Vimos como o carbono, o alicerce da vida, pode se tornar um problema quando sua conta bancária é desequilibrada. E vimos como toda a cadeia alimentar depende de processos químicos realizados por bactérias no solo. Tudo está conectado. Exatamente. E isso nos leva a um pensamento final, que surge diretamente dessa visão de uma máquina planetária. A gente explorou o sistema de refrigeração, a estrutura física e o software microscópico que a faz funcionar. A reflexão que fica, baseada especialmente no que vimos sobre a sobrecarga de carbono e de nitrogênio, é: o que acontece quando o operador dessa máquina, a humanidade, decide pisar fundo no acelerador de uma ou duas funções, ignorando todas as luzes de alerta vermelhas que piscam no painel do sistema?